Olá, boa noite. Olá. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Olá. Como estão todos? Uma semana aí. Hoje nossa live mais cedo por causa do horário de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos aí acolhidos pelo Centro Educacional Costa Azul. Agora em Portugal já são quase 11 horas da noite, 23 horas, né? A Vanessa já está conosco, que é nossa querida Vanessa, foi quem nos apresentou a Juliana, que hoje está conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno, né? Em Portugal. Muitas escolas em Portugal já retornaram e a Escola de Educação Infantil também já retornou lá. E por isso, hoje nós estamos aqui com uma convidada que é a Juliana Azevedo, professora da Educação Infantil. A Juliana que já está pedindo até para entrar conosco ao vivo. Já vou dizer, Juliana aqui conosco. Tudo bem, pessoal? Já estão aqui conosco a Juliana. Olá, Juliana. Olá, boa noite. Boa tarde aí. Tudo bem? Aqui 18 horas. E aí, Juliana? 22. 22 horas. Seja bem-vinda à nossa live da família Costa Azul, né? Já temos aí várias pessoas conosco online, muita gente chegando. Então sejam bem-vindos. Todos estão ouvindo bem a gente? Estão nos ouvindo? Parece que tem um pouquinho de um ruído, né? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim. Que bom, Ju. Então, pessoal, essa é a Juliana Azevedo, professora da Educação Infantil em Portugal, e ela que é especializada, né, na parte da infância, e hoje está aqui conosco para contar um pouquinho como foi esse retorno, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando aqui com a gente. Juliana, tem portugueses aí conosco, online? Eu não sei, acho que sim. Tive algum feedback de pessoas conhecidas dizendo que vão ver. Não sei, vamos ver. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Que bom, né? Que bom que nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho daquilo, Juliana, que tem preocupado bastante a gente, né? Que é o retorno às aulas. Primeiro, nós tivemos esse período todo de isolamento social, um período que, de fato, nos deixou bastante preocupados com a educação infantil, com o ensino à distância, e agora já nos preparamos, né, para o retorno, mas preocupados também. Certo? Sim. Acho que vocês já passaram por todo esse processo aí, não é mesmo? Sim, já um pouco. Apesar de só reabrimos as escolas da parte da pequena infância até aos 6 anos. Pronto, mas já deu um pouco para perceber como é que funciona, como é que as mudanças que foram feitas. Agora para a frente vamos aguardar com o regresso da escola dos mais crescidos. É verdade. Mas o ensino médio também já retornou em Portugal, não é isso, Juliana? Entre os 15 e os 18 anos, o secundário, aqui chamamos de secundário, retornou. Agora o ano letivo já terminou, enquanto que os outros anos intermédios fizeram o resto do ano letivo online, com aulas online. Também já terminaram, neste momento já estão todos de férias. Juliana, nós sabemos, né,
que o retorno causou, a gente já conversou um pouco, a gente sabe que o retorno causa mesmo essa preocupação. Conta pra gente como é que foi esse início, como é que foi para vocês, educadores, para as crianças e para os pais? Eu acho que tudo ficou melhor quando começou, porque inicialmente nós estávamos todos com um pouco de receio, dúvidas, de como iríamos aplicar as mudanças, como é que as crianças iriam reagir, mas depois de termos começado as coisas foram-se fazendo de forma mais natural. Eu acho que também a nossa vontade de começar, e acho que todos devemos estar com a mesma vontade, fez com que assumíssemos uma postura muito positiva. E isso tornou as coisas mais fáceis um bocado. Relativamente aos pais, eles estavam também, sentimos algum receio por parte dos pais, até que nas primeiras 2 semanas foram poucas as crianças que voltaram à creche, à escola. Nós, antes da reabertura, fizemos uma videochamada para tranquilizar os pais, para mostrar como é que iria ser daqui para a frente, as mudanças que iriam ocorrer. E eu acho que o principal receio dos pais, e se calhar o nosso receio também inicialmente, era se nós iríamos continuar a poder dar mimo, colo, se as nossas crianças iriam poder continuar a brincar junto umas com as outras. E os pais tinham muito esse receio. E pronto, nós no nosso caso, nós não deixamos de o fazer, porque são crianças muito pequeninas, que precisam muito de colo, muito de mimo, e nós então mantivemos essa postura de miminho e de brincadeira. Eles interagem muito uns com os outros da mesma forma. Não há o afastamento entre eles. Sim, perfeito. Pronto. Essa era uma preocupação. Sim. Essa era uma das. E ainda é a maior preocupação no Brasil, né? Porque também aqui, nós que lidamos com a educação infantil, sabemos que é muito difícil fazer essa separação entre eles, né? Agora eu queria, Juliana, que você contasse para a gente também um pouquinho como é que vocês organizaram esse retorno, quais foram as prioridades, o que vocês entenderam que era muito importante para vocês começar a organizar a rotina escolar. Nós recebemos da nossa Direção-Geral de Saúde orientações com que deveríamos seguir, não é? Para recomeçar. Então nós em equipa avaliámos quais aquelas orientações que no fundo conseguiríamos cumprir e eram mais eficazes, das que só nos iam causar um pouco de stress. Uma das orientações que nós optámos por pôr de parte foi essa, principalmente o afastamento das crianças. Agora, demos principal ênfase a limitar a entrada ao acesso das pessoas à creche, não é? Neste momento, os pais ficam na entrada, lá fazemos uma muda do calçado da criança, e as crianças têm um calçado para andar na escola e outro para sair. Também pedimos aos pais que nos trouxessem uma mochila de roupas, mudas de roupa para uma semana completa, de forma a limitar a entrada e saída de coisas da creche, não é? Quanto mais coisas trouxéssemos, lá está, mais interação havia, não é? Sim. Pronto, também fazemos diariamente o controle da temperatura. A criança, ao entrar, há o controle da temperatura e na hora da sesta voltamos a fazer. São rotinas que se tornam muito naturais. São coisas que inicialmente podiam ser um bocado confusas, mas depressa se tornaram parte da nossa rotina. Sim. Outra coisa que nós fazemos agora ainda mais é a higienização dos espaços, maçanetas das portas, temos atenção a uma constante higienização, bem como dos materiais. Neste momento fazemos a redobrar, não é? Sempre que eles brincam, no fim da atividade, não é? Da brincadeira, os materiais são
higienizados. Que bom. Juliana, eu queria contar também para todos que nos escutam que você tem 17 alunos em sala, não é isso, Juliana? Sim. Conta pra gente como é a sua turma tem quantos anos, como é que você também organizou o ambiente, esse espaço dessa sala, Sim. né? Mais ou menos quanto de medida você tem, como é que você organizou também as cadeiras, e se você Sim, a mudou... sala... Sim. Pode falar. A sala não é Eu queria muito saber grande. se você... Não. Sim. Pronto, nós fizemos seguimos algumas estratégias. O que é que fizemos? Por exemplo, limitámos o número de materiais disponíveis ao mesmo tempo. A nossa sala, Sim. eu tenho um grupo de crianças com 2, 3 anos de idade. E a nossa sala está dividida por áreas de brincadeira, áreas de interesse. Então nós Sim. limitamos. Agora vamos a explorar a área da casinha. Então temos ali os materiais disponíveis para essa atividade, não é? Noutra hora vamos explorar os jogos ou as construções. Depois também tivemos em conta se o material é facilmente lavável ou não. Porque, por exemplo, um puzzle de papel, não é, de cartão, não dá para higienizar. Então esses puzzles, esses materiais, nós colocamos à disposição deles menos vezes, mas colocamos e depois aguardamos durante um número de dias, de forma, pronto, a permitir que faça a quarentena do material, no fundo. Relativamente ao afastamento das crianças, inicialmente no primeiro mês, a primeira quinzena, nós conseguíamos afastá-los um bocadinho mais na parte da refeição. Fazíamos turnos para almoçar entre salas. Primeiro ia um grupo almoçar, depois fazíamos uma higienização do refeitório e ia de seguida outro grupo. Só que neste momento nós já temos a creche completa e a nossa creche não é muito grande, então nós não o conseguimos fazer. Tentámos colocá-los na mesma mesa, cadeira sim, cadeira não, por exemplo, não estarem tão juntos, contudo já não nos é possível fazer um afastamento tão grande. E da mesma maneira na parte da cesta. Inicialmente também fazíamos mais afastamento, agora não tanto. O que nós fazemos é colocamos as caminhas com a cabeça para a cabeça de uma criança, os pés, cabeça, pés, de forma a distanciar a parte da carinha deles uns dos outros. Perfeito. Juliana, uma coisa que eu tenho assim uma curiosidade, né? É claro que os pais inicialmente ficaram muito inseguros, né? E vocês conseguiram mantê-los também isolados da escola? Porque a gente sabe, eu acredito que em Portugal também, que os pais gostam muito de entrar com as crianças, não é? Para vê-los, para acompanhá-los. Como é que vocês fizeram isso? Assim, nós inicialmente também era o nosso receio, era que os pais não se sentissem seguros em deixá-los desta forma, porque inicialmente os pais entravam na escola, não é para trazerem os filhos, mas nós, antes da abertura, lá está, fizemos a reunião por vídeo e explicámos isso, pronto, tirámos as dúvidas todas que tinham e acho que houve muita cooperação por parte dos pais, muita compreensão. Não houve nenhum pai que causasse mais conflito ou ficasse mais nervoso ao deixar a criança. Perfeito. E ao mesmo tempo, as nossas crianças também nos ajudaram, porque também ficaram muito tranquilas. Nós nem sentimos o afastamento durante 2 meses. Não houve crianças que ficassem a chorar, foi tudo muito tranquilo. E isso ajudou bastante, não é? Que beleza. Juliana, uma coisa que eu também tenho curiosidade é que você conte pra gente como os pais, né, sentiram quando estiveram nesse período de isolamento sem o trabalho efetivo da educação infantil desenvolvida pelos educadores. Como é que eles se colocaram? Que percepção vocês, educadores, tiveram acerca dessa necessidade ou não que eles sentiram do trabalho? Eu senti agora que os pais realmente tiveram uma consciência disso. Quando, no regresso, não é? Agora depois de um mês
do regresso, os pais aí valorizaram um pouco o nosso trabalho no contexto da creche. Tive pais que comentaram que realmente, desde que o menino regressou, neste espaço ele melhorou muito, evoluiu bastante, sentiu-se uma diferença muito grande daqueles 2 meses que ele esteve em casa. E isso para nós é muito positivo, não é? Dá-nos ânimo, motiva-nos a trabalhar. E houve pais também que comentavam, durante o período da quarentena, que sentiam que os filhos estavam mesmo a sentir falta da rotina, da creche, da convivência com os amigos, das atividades. E isso para nós é muito importante, sem dúvida. Sem dúvida. E Juliana, quando vocês retomaram, falando de uma questão especificamente pedagógica, qual foi a sua maior dificuldade? O que você percebeu? Era a questão emocional das crianças? Foi alguma lacuna, né? Uma defasagem que talvez tenha ficado? Vocês precisaram fazer um retorno? Como é que foi isso? Eu vou ser sincera, eu então posso me considerar um pouco sortuda. Eu não senti muito isso. Senti mais a parte da rotina, não é? É normal que durante tanto tempo eles acabem por perder as rotinas. E aí senti que houve uma grande parte dos meninos que estavam ali fora da rotina e demorou ali umas semanas a voltarem a integrar-se. Mas relativamente à parte pedagógica, eu acho que os pais também foram trabalhando e foram estimulando muito os meninos em casa. Senti isso e é muito bom, porque senti que os pais também se esforçaram, não é? Para estimular os seus filhos e para garantir que os filhos também continuavam a crescer em todos os aspectos, não é? Sim, e no caso vocês também encaminhavam as atividades, organizaram atividades online para a educação infantil. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa realidade aí nesses 2 meses, pessoal, só para lembrar, né? Portugal ficou 2 meses em isolamento, de março a maio. Pronto, nós na creche temos uma plataforma online e já antes da Covid nós colocávamos muito as observações que fazíamos, planificações de atividades na plataforma. Perfeito. Nós continuámos a usar essa plataforma, só que desta vez orientávamos um pouco mais os pais para nos ajudarem nas atividades que nós planeávamos para as crianças fazerem em casa. Também chegámos a fazer chamadas de vídeo para eles. Contávamos uma história, fazíamos algumas brincadeiras para que as crianças também não deixassem de ter ligação connosco, o que é muito importante, não é? É verdade. E até tem uma colocação da Vanessa, né, que disse aí, né, como a criança acaba sendo reflexo dos pais, quanto mais tranquilos os pais estão, mais tranquilo será realmente esse retorno. E é verdade, né? Os pais acabam transmitindo essa tranquilidade. E você nos encaminhou aquele vídeo, né? E nós colocamos nos nossos stories para as pessoas conhecerem realmente o trabalho aí, como é que foi. E vocês, professores, educadores, todos da creche, paramentados, né, com máscara, com aquela proteção que a gente chama de FaceTime, que acaba distanciando um pouco vocês das crianças. Conta pra gente, como é que foi para as crianças ver vocês assim, nessa nova estrutura, né, completamente cobertos? A parte nós chamamos a viseira, só tem uma foto, sim, mas é uma menina que nos veio fazer uma atividade do exterior. Então ela colocou um fato completo, sim, foi muito mais cuidadosa, não é? Nós na creche mudamos diariamente, não é? Mudamos a roupa quando entramos e calçamos um calçado para andar no interior e andamos sempre de máscara. Assim, como eu já tinha dito à Cíntia, foi tão tranquilo. Eu continuo a dizer, as crianças têm o dom de nos avaliar pelo olhar e nenhuma delas reagiu à presença da máscara desde o primeiro dia. Também, talvez porque os pais utilizem, não é? Eles já viam os pais utilizar a máscara em determinadas situações, mas mesmo o afastamento durante 2 meses, regressar, assistir àquelas mudanças todas, e para eles foi como se nós estivéssemos iguaizinhas, sem nada na cara.
Que E lindo, uma coisa engraçada é assim, e os meus meninos são pequeninos, acho que meninos maiores ainda têm mais consciência. Por algum motivo, se eu tiro a máscara para fazer alguma coisa, eles chamam-me a atenção e dizem, Ju, a máscara. Eles têm eles já criam essas rotinas e já sabem o porquê de nós termos, não é? Sabem que é importante nós termos a máscara, não podemos tirar. E já estão sensíveis a isso. Que bacana, Ju. E uma coisa que eu também vi antes da nossa conversa é que o governo de Portugal preparou um vídeo de sensibilização para as crianças. Fala pra gente como é que é isso. Eles assistem em casa, na televisão mesmo, durante os telejornais ou na escola? Nós na creche não colocámos a assistir. Eu posso falar como mãe, o meu filho viu em casa. Eu tenho um filho de 4 anos, mais velhinho um bocadinho, e também regressou à escola. E lá está, ele tem outro entendimento, não é? Que os bebés não têm. Então já foi um pouco com o que nós lhe explicámos, o que viu na televisão, para a escola. Já estava preparado para as mudanças que iam acontecer lá. E eu acho que o vídeo também nos ajuda muito, porque é lúdico ao mesmo tempo e explica-lhes como é que eles devem fazer, o porquê de não poderem dar beijinhos, ou achei muito interessante também. Eu achei muito interessante, bastante lúdico e com certeza deve ter ajudado bastante, né, na questão emocional, porque ele, no final do vídeo ele diz, se você está se sentindo triste, converse com o professor, não é isso? Sim. Muito legal. Juliana, as crianças, como disse a Kelly aqui, elas são para nós realmente um grande testemunho, né, de que a gente tem que ter fé, tem que ter esperança e que é um novo normal, como temos falado em todos, né, os lugares. O que você acha que não vai voltar mais ao modelo que era antes? Não sei, eu acho que o que nós temos de ver de novo normal, não podemos esquecer do que é importante, não é? Dos contactos, dos afetos, e nunca esquecer isso. O facto de termos de mudar algumas atitudes não devemos pôr de lado, não é o que realmente conta. E acho também que, ao mesmo tempo, estas ideias do surgimento de plataformas, das atividades online, eu acho que isso também foi positivo, deu-nos um ensinamento para o futuro, e acho que podemos também tirar partido dessas plataformas agora para a frente, não só nos períodos de quarentena, não é? Perfeito. E, Juliana, até assim, a gente queria mesmo que você fosse bastante transparente, porque nós temos acreditado muito nesse trabalho online, né? Como uma manutenção de vínculo, como o próprio estabelecimento das relações entre professores e alunos. Você achou que manter esse trabalho foi positivo? Deu o resultado que vocês esperavam? Eu acho que de certa forma sim, porque para além de os estimular, não é, nas competências que eles poderiam adquirir, tanto na escola como em casa, eu acho que fez com que não perdêssemos a ligação uns com os outros, e isso é muito importante, porque no regresso é como se eles nos continuassem a ter, não é? Eles continuavam-nos a ver através de um ecrã, mas não perderam o contacto connosco. E depois de 2 meses, o regresso foi tranquilo e provavelmente isso irá acontecer com vocês, sem dúvida. Porque eles não perderam a ligação com vocês. É muito importante isso. Eu acho, acredito. Sim. O Felipe está fazendo uma pergunta que até mais ou menos você já respondeu logo no início, né? Se você sentiu que os pais se aproximaram mais da escola. Claro que hoje a gente sabe que nós temos um distanciamento obrigatório, né? As famílias estão mais distantes fisicamente porque é uma necessidade. Mas como é que está essa relação com a família? Como é que vocês, já que não estão falando muito, que estratégias também vocês estão usando para manter esse diálogo?
Eu acho que está a nossa comunicação continua muito boa. Nós usamos na mesma plataforma, partilhamos muitos vídeos com o que fazíamos lá na creche, não é? Descobertas que os filhos façam. Posso dar um exemplo. Nós agora, neste mês, na minha sala, fizemos um pequeno projeto que surgiu do interesse deles sobre o caracol. E então nós convidamos os pais a verem em casa coisas sobre o caracol. Então os pais mandavam vídeos, mandavam canções, trouxeram fotos e nós desenvolvemos um projeto em parceria com os pais, uma coisa muito simples, mas que envolveu as famílias também na atividade da sala. E para além disso nós conversamos praticamente diariamente por mensagens, através da plataforma, sobre o dia dos filhos, não é? Como tem corrido, o que é que podemos mudar. Acho que está a correr tudo muito bem, para já está muito tranquilo. Que bom. Senti que os pais confiam em nós e isso também é muito importante, não é? Porque sentimos que eles deixam os seus filhos, não é? O seu bem mais precioso e estão seguros de que nós vamos cuidar deles da mesma forma como sempre cuidamos, não é? Certo. Juliana, eu queria fazer uma outra pergunta. Você falou a respeito do início, né, e desses projetos. Vocês, quando chegaram, vocês fizeram alguma avaliação, né, avaliação que eu digo de observação, diagnóstica? Como é que vocês conduziram esse início para pegar novamente o fio da meada? Não, nós fomos fazendo, nós a meio da quarentena, nós fomos fazendo com os pais uma avaliação do que tínhamos trabalhado, não é? Como é que estava, e sugerindo o que é que podiam fazer em casa para estimular alguma área específica, alguma necessidade que achássemos que poderia ser estimulada. Depois, em conversa com os pais também foram dizendo, olha, ele agora está a fazer mais isto. E mesmo durante a quarentena, os pais enviavam vídeos, ou das crianças a montar um puzzle, ou mesmo a construir frases, daquelas crianças que falavam menos. Nós íamos tendo sempre o feedback dos pais sobre as descobertas dos filhos em casa. Então, pronto, estávamos um bocadinho a par do que se estava a passar em casa com eles. Perfeito. E aí, no regresso, vocês só ajustaram uma ou outra questão que precisou ser retomada? Você especificamente, você achou que precisou voltar um pouquinho em alguma questão, alguma habilidade que você achou que precisava ser mais intensificada? Não, acho que não. Eles têm, sabe que é uma idade que eles desenvolvem também muito por curiosidade deles, não é? E eu só peguei um bocadinho nisso e fui trabalhando e estimulando um pouco mais. E agora, pronto, nós estamos aqui numa altura, não é, de muito calor e temos também aproveitado este calor para fazer atividades mais ao ar livre, com água, coisas que eles adoram e no fundo vamos trabalhando as outras áreas todas, não é? Através dessas brincadeiras. Certo. E a escolha também pelo ar livre é uma escolha importante para esse momento, né? É um pouco também por conta dessa precaução, né? Sim, uma coisa que também temos feito na creche é, por exemplo, se nós estamos a desenvolver uma atividade de pintura, de expressão plástica, que envolva pequenos grupos, não é? Menos crianças, as outras crianças, em vez de estarem em sala, num ambiente fechado, estão no recreio, no ar livre, a brincar, a explorar outros materiais e vão rodando para virem fazer a atividade. Assim conseguimos estar com o grupo mais pequenino, está ali mais envolvido na atividade, enquanto que os outros estão a desfrutar também do espaço exterior. Perfeito. E aí vocês também acabaram tendo que mudar um pouquinho a rotina da creche, né? Para dar conta também dessas observações, dessa maneira, né? Sim, por exemplo, uma coisa que alteramos, também não cheguei a falar, inicialmente o nosso horário de abertura, não é, da instituição era das 7h30 da manhã às 7h30 da tarde. E o que a maior parte, eu penso que muitas instituições do país sentiram isso, a necessidade de, em colaboração com os pais, não é? Gerir um bocadinho o horário para encurtar o período de abertura da instituição. E também
pronto, pedimos aos pais a compreensão de ter as crianças na creche o tempo que fosse realmente necessário para eles, não é? De forma a estarem menos tempo, entre aspas, para participarem na parte pedagógica do dia-a-dia, mas não estarem, lá está, na parte do prolongamento, por exemplo. Então, neste momento, nós estamos com uma abertura na mesma às 7h30 da manhã, mas fechamos 1 hora antes. Aí dá-nos um bocadinho, uma margem para a equipa fica mais junta, porque nós só somos 7 colaboradoras, é uma creche pequenina, e assim conseguimos estar mais colaboradoras a apoiar umas às outras, de forma a também não estarmos todos, não é, juntos no mesmo espaço, havendo mais gente, há sempre a possibilidade de expressar um pouco mais os grupos. Tem até uma pergunta da Camila, Juliana, importante. Alunos com alguma deficiência, alguma necessidade, né, específica de aprendizagem, como é que foi o retorno? Essas crianças se adaptaram bem logo? Sentiu que esse afastamento causou algum desconforto para as crianças que tenham alguma outra dificuldade? Como é que foi isso? Eu este ano não temos na creche nenhum menino com necessidades educativas especiais. Posso tentar ver, eu tenho um coleguinha do meu filho, mas pelo que eu percebo, não é? Não sei muito bem como lá dentro, decorreu tudo com muita normalidade. No caso da escola do meu filho também houve contacto com as educadoras, das educadoras connosco, com as crianças, por isso talvez tenha sido daí, não é? Não devem ter quebrado ali o laço, devem ter mantido contacto e isso deve ter ajudado, digo eu. Não posso falar por mim mesma, porque da minha experiência, porque não tenho nenhuma criança este ano com ENEG. Juliana, eu queria fazer um comentário, você até já falou um pouquinho, mas como as pessoas também vão entrando, né? Vão fazendo perguntas que já aconteceram. Você já contou pra gente, né, que as crianças não usam máscaras, que só vocês utilizam, mas uma coisa que eu queria saber, como vocês, educadores, estavam se sentindo frente a esse novo desafio, emocionalmente? Como é que você e as suas colegas lá estavam se sentindo? Precisaram de ajuda? Como é que foi isso? Eu acho que foi um misto de sentimentos. Eu acho que estávamos todas um pouco confusas. Eu às vezes dizia que estava um pouco na corda bamba, tanto acreditava numa coisa como noutra, mas ao mesmo tempo também estávamos com muita vontade de regressar. O que sentimos inicialmente, as dúvidas, havia muitas dúvidas, muitas questões a colocar. Sim. Então nós optámos por fazer uma formação. Vocês optaram por fazer uma formação? Participar numa formação, sim, para esclarecer as dúvidas, para nos darem estratégias de como lidar, de como fazer nesta situação nova, mesmo já antes de reabrir, não é? Pronto, depois em conjunto com a nossa diretora da instituição, definimos as metas a traçar, tudo o que íamos fazer e foi pôr em prática. Mas pronto, eu sinto que houve sempre muito receio até começarmos no terreno. Mesmo, posso falar enquanto mãe, até o meu filho regressar à escola, havia dias que eu dizia, ele vai. Outros dias eu pensava, não vai. Porque há sempre aquele receio. Depois de começar, sim, tudo foi muito tranquilo e eu acho que é uma coisa que se consegue gerir bem, torna-se normal, nós conseguimos tornar isso uma rotina. Juliana, e qual é a ação que você acha que vocês, como protocolo lá na escola, tomaram, que é a mais importante para dar essa segurança tanto a vocês quanto para as famílias e para as crianças? O que vocês fazem lá no dia a dia que você acha assim, isso é indispensável, não pode deixar de fazer? Espero não... Eu acho sinceramente o que ajuda muito é o facto da entrada na creche ser só para nós, colaboradores e crianças. Nós não temos, mais ninguém tem acesso. Ainda não disse aqui, nós fazemos parte de um centro social, é uma estrutura que tem lar de idosos, tem a parte de apoio ao domicílio
E então, nós neste momento, são 3 valências, é a escola, a creche, o lar de idosos e o apoio ao domicílio. Neste momento, as 3 valências não se encontram. O lar de idosos fica tudo isolado no primeiro piso, a creche em baixo, e as colegas que fazem o apoio ao domicílio também não se cruzam connosco. Fazem as suas refeições num sítio. Nós estamos, no fundo, todas um pouco separadas. E apesar de ser, pronto, é um pouco triste, não é? Porque não podíamos estar juntas como antes, mas isso também nos transmite um pouco de segurança, não é? Porque limita ali o número de interações e de contactos que temos com o exterior. E o facto eu acho, dos pais não ficarem também na entrada, o facto da troca de calçado, há instituições aqui que fazem a troca de roupa completa, se for possível, também podem fazer. Eu acho que esses cuidados... vocês também trocam a roupa inteira quando chegam à escola? Nas crianças não estamos a fazer neste momento. Colocamos a bata quando está o tempo mais fresco, mas com o calor não estamos, trocamos apenas o calçado. Mas há instituições que têm essa possibilidade, a nível de recursos humanos, conseguem fazê-lo e fazem, não acho de todo errado. E o que eu sinto é que esta mudança de comportamento também nos vai ajudar, acho que podemos mantê-la, porque mesmo numa situação fora Covid, é uma forma de nós também garantirmos que há outras viroses que não entram, não é? Conseguimos fazer com que não haja tanta entrada de doenças, não é? Não estou a dizer vírus, bactérias, né? Sim, porque as crianças também, quando um ficava doente, sempre a turminha fica com gripe, não é? Então, isso seria uma coisa importante manter para a gente conseguir isso. E uma outra coisa, Juliana, também, que eu acho que é até uma curiosidade de todos, né? É o fato de que como é que vocês conseguirão? Havia um planejamento. Esse planejamento foi encurtado na falta de 2 meses de aula. Claro que vocês fizeram atividades remotas, passaram algumas coisas para casa, mas não foi possível cumprir tudo. Então, como é que ficou reorganizado esse trabalho? Pronto, nós, em termos da creche, é um pouco diferente, não é? Nós vamos fazendo esse trabalho individualmente com a criança, não é? Consoante o que ela vai evoluindo, e vamos estimulando daí em diante, não é? No caso das escolas, sim, sei que realmente podem não ter conseguido fazer tudo. Pelo que eu entendi, aqui no início do ano letivo, também vão ter de pegar um pouco, não é? No ano anterior. Mas também não estou muito, como não é na minha área propriamente específica, também não lhe sei dizer isso com toda a clareza. Tem até uma pergunta da Andréia, Juliana, que eu ia até já fazer. Já aconteceu algum caso, depois que vocês retornaram, alguma criança que ficou febril, que vocês perceberam coriza, alguma situação assim? Como é que vocês fizeram isso? E se vocês também têm um protocolo para isso? Temos. Pronto, no caso, já tivemos pelo menos 2 situações, só que não foi... os sintomas que, quando apareceram, não foram na creche, foram em casa. Então, os pais reagiram de imediato, informaram-nos. Pronto, nós temos umas orientações, um plano de contingência para essas situações. No caso de haver algum sintoma que surja na criança, nós temos imediatamente de contactar os pais, temos uma sala de quarentena com todo o material necessário para estar o colaborador com a criança enquanto os pais regressam. E depois nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos sintomas, contactar, nós temos a Saúde 24, o telefone, que são enfermeiros que estão no telefone, que orientam os pais para o que devem fazer. Nos casos das crianças que tivemos lá, o sintoma foi a febre e diarreia. Não foi ao mesmo tempo, não foi na mesma altura, mas os pais ligaram prontamente a informar o que é que se passava, contactaram os médicos
e pelo menos uma criança, uma delas, fez o teste à Covid, deu negativo, e os pais esperaram que ela ficasse bem para regressar. Ou tivemos outro menino que também deu negativo, tinha gastroenterite, fez a recuperação em casa, e nós pedimos sempre aos pais para nos trazerem uma declaração, assim como não há problema nenhum, como também podem frequentar de novo a creche. Para já, pronto, foram esses 2 pequenos sustos, mas foi... tudo bem. Mas foi tranquilo, pronto, não foi, deram negativo, vá, tivemos, e ainda não tivemos, foi nenhuma situação de surgir um sintoma na creche. Mas acho que está tudo, acho que estamos preparadas, espero que não tenhamos essa experiência para já. Sim. Juliana, e uma coisa que eu queria saber também é o seguinte, vocês como educadores, vocês tiveram mais preocupações com a parte do abandono, né, da evasão escolar nesse período que teve de isolamento? Como é que muitos pais pararam de nos encaminhar, né, as crianças para as atividades online? Nós sabemos como é importante essa etapa. Então, é uma preocupação muito grande para a gente aqui no Brasil. Sim, nós também sentimos um pouco isso aqui e fomos conversando enquanto equipa, porque havia sim pais que realmente participavam nas atividades, que nos mandavam feedback, ou através de fotos, vídeos, ou até simples comentários, mas também tivemos pais que acabavam por não participar tanto. Sabemos também que, e depois em conversa com os pais, não é? Sabíamos que muitos estavam em teletrabalho, as dificuldades para trabalhar um pouco com os filhos eram muitas. Também sabemos que alguns também tinham mais não tinham essa à vontade para fazer essas atividades com eles. Pronto, aí achámos que poderia refletir-se um bocadinho, mas pronto, ao regressar vimos que eles depressa voltaram ao que estavam, não sentimos uma regressão muito grande. Perfeito. Por isso, assim, no nosso caso também são crianças muito pequeninas, não é? No caso das crianças maiores poderá ter-se sentido mais, não sei, depende muito da idade. Sim. Até a Vanessa colocou, né? O apelo continua direcionado para os pais, né? E realmente nós precisamos cada vez mais dessa parceria, né? Entre a escola e a família. Em todos os aspectos que a gente falou aqui hoje, a gente percebeu a necessidade de estarmos cada vez mais integrados, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós, não é, todos formamos uma grande família e temos de comunicar muito uns com os outros e nos envolvermos na vida das crianças, não é? Só assim é que nós podemos ajudá-las a crescer e evoluir. É verdade. Juliana, e uma coisa também que eu queria destacar com você, que você falou, e eu acho muito importante até para a gente, é que talvez agora a gente seja um tempo de nós começarmos a reorganizar os trabalhos pedagógicos envolvendo as famílias, né? Você deu um exemplo aí, né, de um projeto do Caracol, mas a gente vai ter cada vez mais que integrar a família no nosso trabalho. Sim, nós em creche, na nossa instituição, já vamos fazendo isso há alguns anos. Já vamos envolvendo as famílias a participar nas atividades da creche, ou com pequenos projetos, ou convites a vir lá contar uma história, envolver-se um bocadinho na vivência da rotina da creche dos filhos. E tem-nos dado um feedback muito positivo. Aqueles pais que realmente se envolvem, é muito bom para nós e para os filhos que ficam felizes, não é? Em sentir que os pais participam na vida deles da creche. É verdade. É verdade. E até tem uma professora, tia Nicole, que está aqui do grupo de 2 anos, falou, né? E nós temos famílias maravilhosas no Centro Educacional Costa Azul. É verdade.
as famílias cada vez mais estão entendendo esse novo tempo em educação, que na verdade tem exigido não só uma mudança nossa como educadores, mas também uma mudança como família, né? Sim, Então, sem dúvida. não está fácil, né? Trabalhar de casa, ter que dar conta, né, do trabalho e ainda auxiliar as crianças nas tarefas de casa. Então, acho que isso aí é muito importante. Agora, uma coisa que eu queria saber, Juliana, no início, alguns pais não encaminharam as crianças para a escola. Eu vi alguns casos. E aí, vocês permaneceram fazendo atividades online também. Vocês determinaram um prazo para isso? Sim. Por exemplo, no nosso caso, os primeiros 15 dias de maio, nós ainda fomos fazendo atividades para casa, não é? No fundo, fazíamos na creche e em casa. A partir de junho, deixámos de o fazer. Porquê? Aqui em Portugal, foram só as creches, não é, que abriram em maio, até aos 3 anos de idade. Mas o governo português continuou a apoiar as famílias que optaram por não levar. Em junho, essas famílias já perderam o apoio, não é? Então, a maior parte das crianças foi regressando gradualmente à nossa creche. Então, nós passámos a fazer só as atividades para a creche. Mas, por exemplo, no caso do meu filho, lá está, sei que há crianças que não regressaram à escola e as educadoras continuavam também a enviar sugestões de atividades para os pais, para fazerem em casa com os próprios filhos, porque realmente no caso da escola dele houve muito pouca adesão, só metade da escola, não é? Metade da sala é que foi. Então as educadoras continuaram o trabalho delas de convidar os pais a fazer as atividades com os filhos em casa. Sim, e realmente, né, eu vejo que os pais precisaram também desse tempo para eles terem essa confiança também, né, e mandar os filhos para a escola. Então, eu acho que quando eles perceberam que as coisas estavam acontecendo bem, eles se sentiram tranquilos. Sim. Para encaminhar as crianças para a escola. Sim, também sentimos isso. Porque, por exemplo, até eu tenho 17 meninos neste momento, mas os 3 deles só regressaram há 2 semanas. Porque os pais estavam realmente a ver, a criar um pouco de segurança, não é? A ver se realmente era seguro eles regressarem ao ambiente da escola. As nossas crianças foram regressando muito gradualmente. Não vieram todas de uma vez só. E acho que aí foi devido à insegurança que os pais ainda sentiam em deixá-los, não é? Mas acho que agora os pais já estão um pouco mais seguros e à vontade com o regresso. Que bom. Juliana, uma coisa também que é uma preocupação nossa aqui é com a questão socioemocional da criança. Como ela vem para a escola depois desses dias todos, as preocupações, porque a gente sabe que a criança, ela se preocupa, ela tem as angústias, ela tem principalmente as concepções dela. Vocês prepararam alguma atividade, algum trabalho mais focado nessa área do emocional com a criança? Assim, alguma coisa que você diga pra gente assim, olha, isso foi muito importante pra gente. Sim, nós não planeamos uma atividade específica, mas em equipa decidimos, por exemplo, uma coisa que nós fizemos foi colocar pela creche toda, ao nível deles, plastificada, não é? Para podermos higienizar, mas muitas fotografias da vivência deles ao longo deste ano na creche, com amigos, com familiares, conosco, de forma a que eles, ao percorrer os corredores da creche, fossem revendo aqueles momentos. E sentimos que isso foi muito positivo, porque à medida que eles iam entrando, iam apontando, queriam ver quem era. Também fizemos, pedimos aos pais fotos de família e fizemos na nossa entrada um mural com as fotos das famílias todas das crianças, de forma a também fazer com que eles se sentissem um pouco mais em casa
não é? Vendo ali os seus pais e os irmãos também na creche. Foi uma coisa muito simples, mas que eu acho que resultou bastante. Que bacana. Digo eu. Não, eu estava te ouvindo e você falou, resultou bastante. O que você percebeu com essa ação? Mesmo por vezes, eu posso dar um exemplo. Se uma criança pode estar a custar um pouco mais a ficar, não é? A separação, então a gente convida, olha, anda a ver, quem é que está ali? E não sei o quê. E a criança diz, olha, é a mãe, é o pai. E pelo corredor fora vai vendo fotos dos amigos. Eles agora já sabem, não é? Já sabem de cor as fotos, porque nós ainda não as retiramos. Então eles já sabem quem é que está ali, quem é que está no outro lado. Achamos que isso é muito bom para eles. São pequenos, com certeza, pequenas coisas que fazem uma diferença grande no que eles estão a sentir naquele momento. Uhum, perfeito. E Juliana, uma pergunta que todo mundo, todas as vezes que eu escuto uma live, as pessoas sempre se preocupam muito com o livro, com o conteúdo, com o alcançar. Que recado você deixa hoje assim para a gente sobre isso? Sobre essa preocupação com o conteúdo, com realmente essa questão às vezes a preocupação até demasiada, né? De atingir os objetivos. Isso. Olha, eu vou dizer como vai no coração, principalmente na idade que eu estou a trabalhar neste momento. Eu acho que se nós trabalharmos com as crianças através do afeto, não é? Da brincadeira e seguindo aquilo que realmente elas sentem interesse, elas vão evoluir naturalmente. E claro, lá está, vendo que elas têm interesse em determinado assunto, claro que podemos estimulá-la, não é? E vamos conseguir que ela evolua. Eu acho que nós temos de fazer na creche tudo através dos afetos e do carinho. E acho que eles se sentem bem e felizes lá. Eles, por natureza, eles vão querer saber mais, vão ser curiosos, vão querer aprender e vão ficar orgulhosos disso, vão ficar felizes, não é? Quando conseguem. Eu acho que, sinceramente, não temos de nos preocupar especificamente do currículo, se conseguimos atingir aquele objetivo ou não. Preocupar-nos mais com a criança. E aí, quase de certeza que eles vão evoluir e vão atingir quando tiverem de atingir, não é? No seu tempo. Sim. Que é isso mesmo, é o que a gente acredita, né, Juliana? E com certeza lá na frente a gente consegue recuperar os objetivos. Se alguém não alcançou, a gente pode rever. E uma pergunta da tia Milena, né, nossa professora do grupo de 5 anos, como que foi a adaptação das crianças com os colegas em sala, quando eles chegaram? Como é que foi isso? No geral, foi maravilhoso. Eles tinham muitas saudades uns dos outros. Foi muito giro ver o regresso. Eles davam muitos abraços. Nós sentimos que eles estavam mesmo com muita saudade. Sentiam falta uns dos outros. Depois tivemos também uma outra criança que se notou a falta de interação durante estes meses com outros amigos da mesma idade, que tinha mais dificuldade, no caso da partilha, ou entender que não era a sua vez, ou assim. Mas isso também foi sendo trabalhado, ainda estamos não é? a trabalhar diariamente, de forma a ajudá-la a regular o que sente, não é? E a interagir mais com eles e a aceitar mais. Mas, no geral, foi muito bom. Foi muito bom. As crianças são para nós sempre um grande exemplo, né? Realmente, de emocionar que nós adultos tenhamos tantas preocupações e que, de fato, as crianças nos dão as grandes lições, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós é que aprendemos com eles, praticamente. Eu tenho certeza, Juliana. E se você tivesse que hoje deixasse um recado, porque o nosso horário já vai acabando, Juliana, parece que a gente começou a falar agora. Mas se você tivesse que deixar hoje um recado para o Centro Educacional Costa Azul, para toda a nossa comunidade educativa e também para tantas pessoas que nos ouvem, que recado que você deixa, que encorajamento que você nos dá? Eu acho que podem ter a certeza que
que vai tudo dar certo. Vão tranquilos e, sinceramente, tentem, o que nós tentamos fazer foi não preocupar com aquilo que nós não conseguimos controlar, e sim em dar o nosso melhor naquilo que nós podemos controlar e podemos mudar. Falo isto especificamente, por exemplo, da proximidade entre as crianças. Não é possível, não é positivo, na minha opinião, estar a limitar, não é? A afastá-los. E nós íamos ficar mal, íamos ficar nervosos, íamos transmitir isso aos nossos meninos. Não vale a pena. E tentar focar-nos mais naquilo que nós conseguimos controlar e tornar melhor, não é? Naquelas estratégias e mudanças que nos vão realmente ajudar. É verdade, Juliana. Focar naquilo que a gente dá conta, né? Daquilo que a gente pode fazer. Eu quero já dizer para você, Juliana, que você será sempre muito bem-vinda aqui com a nossa parte, para fazer partilha conosco, que você mantenha sempre esse contato, que toda vez que você também quiser nos chamar, né, para partilhar como é que está daqui talvez mais um mês, daqui mais 2 meses. Nós abrimos sempre a nossa porta para os educadores do Brasil, né? E agora abrindo para você aí em Portugal. Pessoal, olha, a Juliana, que está em Porto, viu? Pertinho de Porto, Vila Nova de Famalicão. Famalicão. Eu quero te agradecer muito por essa partilha e dizer que para nós foi muito, muito significativo ouvir exatamente as ideias, ouvir o que vocês já fizeram e o caminho que vocês já traçaram, né? Eu acho que isso é o melhor, o exemplo, né? É assim que a gente educa também. E agradecer aí pela sua disponibilidade, a Vanessa, que fez essa ponte, né, para a gente estabelecer esse diálogo com você. E eu passo a palavra para você, Juliana, porque já faltam 3 minutos para acabar. Olha, eu é que agradeço, foi sem dúvida muito positivo. Nunca imaginei fazer parte assim numa live, muito menos para o Brasil, não imaginava. E achei muito positivo, foi muito bom este bocadinho. Foi mesmo muito curto, passou muito depressa. E espero que nos continuemos a contactar e espero daqui a 2 meses estarmos a ouvir a vossa experiência e que esteja tudo a correr bem, que é isso que é importante. É verdade, nós vamos acreditando nesse caminho, nesse trabalho e agradecendo mesmo, Juliana, porque educação é partilha, né? Educação é exatamente isso que a gente faz, é a troca, é acreditar realmente que o outro já fez uma caminhada e que a gente pode se inspirar e seguir os passos. Então, eu quero dizer também para você que em breve a gente vai te chamar novamente para você voltar ao Brasil. Ok. Nem que seja Ok. assim um pouquinho. Então, a família Costa Azul, que está toda aí conosco, e também tantos portugueses. Eu já vi alguns portugueses que entraram conosco aí. Também já vi. Tem portugueses ainda aí conosco na live. Bom, pessoal, então vamos encerrando. Estamos indo realmente para o final. Ju, um grande beijo. Obrigada a todos. Nosso muito obrigado, nossa gratidão por esse momento tão importante, tá? Um beijo grande. Obrigada. Beijinhos.